Bom, nós tivemos essa semana várias informações aqui sobre prisões que a Polícia Civil do Tupancetã realizou, especialmente duas aqui que se destacaram nesses últimos dias. Aliás, há poucos dias nós fizemos uma entrevista com o nosso delegado titular, o delegado Adriano de Rossi, que a nosso convite falou aqui sobre o fato de Tupancetã ser a delegacia que mais efetuou prisões na Regional de Santa Maria. Esse fato foi confirmado, inclusive, pelo delegado regional. Claro que o município que mais faz prisão é o município de Santa Maria, pelo número de delegacias que tem e pela população que tem, não há dúvida. Mas, individualmente, por delegacia, a de Tupancetã foi a que mais fez prisão. E isso, sem dúvida, por um lado, nos dá uma certa segurança, porque a nossa polícia está agindo, mas, por outro lado, também nos dá preocupação, porque nós somos um pequeno município, né? E aí, tendo essa condição de ser a delegacia com o maior número de presas, é porque nós estamos tendo muitos casos de prisão aqui em Tupancetã. E aconteceu mais dois nesta semana, um na terça-feira e outro ontem, na quarta-feira, e nós temos contato agora com o delegado Adriano para nos falar sobre essas duas prisões especialmente. Delegado Adriano de Rossi, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem, delegado? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes, estou bem. Delegado, nós tivemos a informação de que na terça-feira foi efetuada a prisão, na tarde de sexta-feira, de um homem que está sendo acusado de ter disparado tiros de arma de fogo contra duas pessoas, o pai e o filho, no início do mês de janeiro desse ano, e vocês efetuaram essa prisão. Como é que foi essa prisão e o que aconteceu na terça-feira de tarde, delegado? Esse indivíduo, ele, em janeiro, junto com o filho dele, efetuaram esses disparos aí contra as vítimas. Aí eu representei na época pela prisão preventiva dele e pela apreensão do menor. O menor foi apreendido em janeiro mesmo e a gente estava procurando esse indivíduo aí, que é de altíssima periculosidade. E ontem, em diligências pela cidade, a gente da delegacia encontraram ele num veículo que ele estava transitando pela cidade, provavelmente trocando o local de esconderijo dele, e o veículo foi abordado, não parou imediatamente, tentou fugir da abordagem, e quando os policiais se aproximaram e cercaram, e estavam cercando o carro, o indivíduo saltou do banco de trás e saiu correndo. Os policiais saíram em perseguição dele, e nessa perseguição esse indivíduo subiu num telhado, e o telhado veio a quebrar com o peso dele, e ele acabou fraturando em torno de quatro costelas, teve até perfuração do pulmão dele, foi internado no Hospital Brasilina Terra, e onde se encontra até o momento. A custódia também já foi transferida para a SUSEP, e ele estava portando uma arma de fogo também, calibre 38, no momento aí da perseguição e da prisão dele. Ele chegou a disparar a arma contra os policiais ou não? Não, a princípio não, mas mostra que é um indivíduo que sempre está armado, porque ano passado ele, há 2 anos atrás praticamente, ou 1 ano e meio atrás, vamos dizer assim, teve a operação na Terra, em Tupã, e um pouquinho antes da deflagração da operação a gente deu também um homicídio, e foi praticamente essa família aí que foi responsável por esse homicídio. Uhum. E eu também na época representei pela prisão dos indivíduos. Eles foram presos durante a deflagração da operação. E ano passado, em diligência na residência dele também, que a gente tinha recebido denúncias que ele estava com arma de fogo, chegamos lá e também estava com arma de fogo. Então é um indivíduo que sempre está armado, é um indivíduo que não pensa na vida humana. Ele se precisar matar, ele vai matar. A princípio, então, nos últimos anos ele tem 2 homicídios consumados e 2 tentados também, um tentado de 3, 4 anos atrás. Então, é um indivíduo e terça-feira novamente armado, e enquanto ele estava no telhado, ele estava com a arma em mãos, e mesmo assim nossos policiais tiveram toda a calma necessária e todo o treinamento necessário de não disparar, em que pese é uma situação perigosa, não só para os policiais ali que estão tentando prender o indivíduo, mas como qualquer cidadão, né? A gente não sabe o que se passa na cabeça do indivíduo. Ele, a princípio, ele não queria ser preso, né? A gente sabia dessas informações que ele não queria voltar a ser preso, tanto é que ele fugiu à abordagem
e acabou se colocando nessa situação unicamente por causa dele. Ele se colocou nessa situação, porque se tivesse parado imediatamente a abordar os policiais, ele estaria recolhido ao presídio, mas agora está no hospital em virtude de lesões que ele mesmo causou nele, né? Certo. Bem, os senhores têm optado por não divulgar o nome. As iniciais seriam AQS dessa pessoa que foi presa, é isso? Exatamente, é. Perfeito. E que idade ele tem, delegado? 48 anos. 48 anos. Já é um homem maduro já. E o filho dele, ele foi detido no início de janeiro, né? Ele foi logo, acho que foi uma semana depois, ou menos depois, que ele foi apreendido e encaminhado para a fase de Santa Maria. Uhum. Ele já está solto, o filho esse? Já. Ele teve audiência, ele foi solto, mas pelo que fiquei sabendo, ele tá recolhido ainda na fase, porque ele tinha que se apresentar todo final de semana e a princípio ele está recolhido. Ah, certo, perfeito. Bem, esse é um caso que está agora sob a custódia, o preso está sob a custódia da SUSEP, está no hospital aqui em Tupã ainda? A princípio sim, Miguel. Uhum. Ainda está lá, porque em virtude em que pese o quadro dele estar estável, houve uma gravidade, né? Porque o pulmão dele foi perfurado nos pulmões. Uhum. Então, a princípio, tem uns dias aí, se não houver piora do quadro dele ficar internado até receber alta e ser encaminhado para o presídio de Julho. Bom, aí, tendo alta, ele vai ser encaminhado ao presídio já diretamente? Sim, imediatamente, Bom, ok. Bom, ele tem outras acusações além desse assassinato de janeiro sobre ele? Tem o de 2016, né, um homicídio. Uhum. E de uns 2, 3 anos antes de 2016 também teve uma tentativa de homicídio, sem contar também a questão já foi investigado por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, que foi do ano passado, agora vai responder por um porte ilegal de arma de fogo. Então é um indivíduo bem perigoso mesmo e que não deve permanecer no meio da sociedade porque não sabe conviver com os demais. Perfeito. Ele já tem alguma condenação? Já saiu uma condenação, mas não sei precisar qual é a condenação, mas entre as prisões dele que tinha dessa minha prisão preventiva que eu tinha representado, ele também já tinha um mandado de prisão por sentença definitiva. Perfeito. Bom, essa foi a prisão de terça-feira à tarde. Ontem também ocorreu uma prisão. Qual foi o fato de ontem, delegado? Seguinte, estava acontecendo inúmeros furtos, assim, de janeiro para cá, uma constância muito grande de furtos ali do bairro Marcial Terra e Redondezas. E a gente já tinha identificado o indivíduo, mas como eu sempre digo, o delito de furto é um delito bem complicado, porque ou se pega em flagrante e aí você consegue reunir a materialidade necessária ali, indício de autoria também, ou a investigação é um pouquinho demorada, porque demanda às vezes a questão de um vizinho, uma testemunha, ou daqui a pouquinho o indivíduo comete um crime mais grave e aí eu imediatamente represento pela preventiva. Então esse indivíduo, ele estava de maneira contumaz cometendo furtos e de maneira até furtos qualificados, porque geralmente eram mediante arrombamento e alguns até mediante concurso de 2 ou mais pessoas também que qualificam o crime de furto. E só que acho que no meio desse mês ele cometeu uma tentativa de roubo e a vítima identificou ele. Então eu imediatamente representei pela essa prisão preventiva dele, pelo roubo e também eu ali coloquei no meu pedido e de janeiro para cá tinha 11 ocorrências dele de furto, 10 de furto arrombamento, em que ou ele é suspeito ou vizinhos viram ele. Então mostra, e isso sem contar aqueles casos de que ele cometeu o crime e ninguém visualizou ele, pode ter acontecido também. Sim. E aqueles casos de vítimas também que foram que tiveram sua casa invadida por ele e nem registrou a ocorrência. A comentar essa vítima que foi do tentativa de roubo, no tempo de informações dela, ela comentou que ele já tinha entrado 2 vezes na casa dela e não tinha feito o registro da ocorrência. Então, realmente, percebe-se realmente a periculosidade para a sociedade desse indivíduo permanecer.
E aí a gente já estava desde semana passada já atrás dele, em diligência para capturar ele e tirar ele imediatamente porque a gente sabe que esse indivíduo solto vai permanecer cometendo esse tipo de crime. E ontem os policiais da delegacia tiveram êxito aí em capturar ele na casa dele. Como é que foi a prisão? Vocês chegaram até ele com alguma informação? Ele resistiu? Não, nós tínhamos suspeita, né, dos locais onde ele poderia estar. Uhum. E aí é um trabalho assim que a gente vai lá, a gente confere, depois outro dia a gente volta de novo. E essa semana os policiais da delegacia estavam bem inspirados, então, tanto na terça-feira, que acabaram trombando com um foragido de alta periculosidade, e ontem também, quando estavam fazendo diligências pela cidade, resolveram passar na casa dele e encontrar ele chegando em casa. Nós também só recebemos as iniciais, é DDSM, né? As iniciais dele. É DB. ADB. DBSM. Quantos anos ele tem? 28 anos, esse é jovem, né? Mas infelizmente pela conduta que está se vendo, é uma pessoa que não pode conviver conosco, porque ele furta contumaz, assim, está sempre furtando ou roubando. É interessante que era um indivíduo que até então ele não tinha nenhum antecedente para esse tipo de crime. Uhum. Sabe o motivo? Ele explica por que ele faz isso? Olha, geralmente eles negam, né, Miguel? Uhum. Ontem ele estava negando grande parte dos crimes cometidos, né? Uhum. Geralmente eles têm essa conduta. É difícil precisar, porque esse indivíduo não se abre pra gente, não procura falar nem em off na delegacia. A gente tem nossas suspeitas, né? Certo. E uma das suspeitas obviamente, a questão de drogas, né? Claro. Então, mas isso infelizmente, todo ano a gente faz operação e realmente o tráfico, ele consegue, de alguma maneira, sempre tá conseguindo a venda de drogas e acaba fomentando o furto, receptação, mas a gente, ano a ano, vem fazendo esse combate a esse delito não é um delito grave, né, o tráfico de drogas, mas é um delito que causa esse tipo de perturbação social, né? Claro. Então, ele fomenta o furto, porque geralmente o usuário de crack, né, que é uma droga bem viciante, ele acaba dependendo do efeito dessa droga, então ele para conseguir novamente os efeitos ali que são bem rápidos da droga, ele acaba subtraindo bens, ou geralmente de uma maneira não com violência. Uhum. Ainda bem, mas ele acaba subtraindo bens, assim, onde der, ele puder, ele se aproveita e ele vai entrar e vai procurar subtrair para alimentar esse vício dele. Isso reforça aquela sua última entrevista que o senhor concedeu aqui para nós, que o senhor chamou a atenção da importância das pessoas se aterem para a recepção de produtos roubados, porque esses produtos que o DBSM furtava ou roubava, em alguns casos, tem algum destino, alguém vai receber no final lá, né? E esse receptador faz parte do crime. Com certeza. A receptação, às vezes, ela não é feita apenas para aquele indivíduo que está no meio do crime. E muitas vezes também acontece de pessoas que não têm antecedentes, que são pessoas que trabalham, que têm uma vida correta, mas que acabam ficando tentados pelo valor dos produtos que são oferecidos, né? E enquanto não houver uma forma de conscientização até de pessoas que cometem esse tipo de crime, que não têm antecedentes, realmente porque assim, geralmente o traficante, alguns traficantes, pelo menos eu posso dizer por Tupã, eles procuram não receptar produtos de origem criminosa, porque como eles estão no dia a dia com o delito de tráfico de drogas, a qualquer momento eles podem ser alvo de um mandado de busca. Então, se eles tiverem algum produto oriundo de crime, eles vão ter que responder por mais esse delito. Então, geralmente, até os traficantes procuram não receber produtos assim criminosos para não correr esse risco. Então, eles acabam vendendo para qualquer um que encontrarem no meio da rua, eles passam vendendo. E aí a população, às vezes, a gente fica sabendo que o indivíduo, por exemplo, está carregando um aparelho de TV, está carregando alguma coisa subtraída durante o dia. É impossível alguém
da sociedade, da população de Tupã, não visualizar esse tipo de conduta, sabe? Não visualizar que ele está cometendo esse crime. E isso não só as pessoas que veem isso, porque não acredito que ninguém está vendo, ainda mais quando é de dia, ou a pessoa que, para quem às vezes eles oferecem para as pessoas e as pessoas não compram. E esse tipo de informação não chega a gente, entendeu? A gente não recebe essa informação, olha, tal indivíduo tal aqui oferecendo um produto aqui estranho, entendeu? E então, assim, a população tem que se conscientizar e ajudar a polícia também. Porque é o seguinte, se hoje eu não ajudo a polícia, amanhã eu posso ser alvo desse criminoso. Claro. E assim, ó, e eles não poupam vizinhos, não poupam pessoas da sua comunidade. Eles não poupam nem familiares, eles poupam, né? Exatamente. Então, o pessoal ali do Marcel Terra, pelo que eu estava sabendo, já não aguentava mais esse indivíduo, entendeu? Uhum. Mas aí eu te pergunto, Miguel, mas estavam fazendo denúncia, estavam informando disso daí? Aí eu te respondo, não estava. Entendeu? Não estava. Então é o seguinte, se não houver um trabalho realmente da pessoa querer ajudar, e assim, não é que eu vou ajudar porque eu posso ser a próxima vítima. Não, eu vou ajudar porque eu quero ajudar, entendeu? Eu quero ajudar, eu quero dar essa informação, eu quero prestar depoimento. Se eu vi aquele indivíduo com aquele objeto, eu vou ali na delegacia e eu vou colocar que eu vi aquele objeto, que eu vi aquele indivíduo carregando aquele objeto, entendeu? E muitas vezes é o que a gente tem, entendeu? Porque não tem câmeras, não tem, enfim, outros meios para a gente conseguir apurar a materialidade. Então a gente às vezes depende muito das pessoas, entendeu? Depende bastante das pessoas. Então é importante que realmente a população, com exceção dos que ajudam, a população de modo geral realmente venha ajudar a Polícia Civil aí na investigação desses fatos. Voltando à primeira prisão de terça, eu esqueci de perguntar ao senhor, a pessoa com as iniciais AQS admitiu o fato de que ele disparou a arma de fogo contra o pai e o filho no 14 de janeiro, e se admitiu, deu algum motivo? Olha, Miguel, é que como ele foi conduzido para o hospital em estado bem... Quando ele chegou no hospital ele já estava bem mal, a gente não conseguiu ouvir ele. Uhum. Então, a princípio, não tem nada formalizado de ele ter admitido ou não. Então, a princípio, não foi feita essa oitiva do preso. Certo. Mas a autoria deles, vocês apontam como dele mesmo? A investigação aponta? Sim. Não tem... Não há dúvidas quanto a isso. Não tem no carro existiam 4 pessoas, e as 4 pessoas, à exceção da vítima fatal, confirmam com precisão que foram eles, entendeu? Então não tem... Perfeito. Quanto à autoria não há dúvida. Só não se sabe ainda o motivo, o que levou eles a fazer. Tem uma linha de investigação... sim. Só para concluir isso daí, como foi apreendido um projetil da vítima fatal, provavelmente a gente vai enviar para balística esse projetil junto com a arma de fogo que foi apreendida com preso na terça-feira. Vamos ver se confronta. Obviamente que ele pode ter usado uma outra arma de fogo, claro. Mas para embasar mais ainda o inquérito policial, nós vamos enviar para a perícia esse projetil recolhido da vítima e junto com a arma de fogo que foi apreendida para ver se esse projetil realmente saiu dessa arma de fogo. Existe alguma linha de suspeita de vocês? O que seria o motivo de serem feitos esses disparos? Olha, acho que foi uma briga ali de ciúmes, enfim, é uma coisa super banal, viu, Miguel? Não é um... Não que existam, às vezes, motivos para você matar ou tentar matar alguém, mas nesse caso aí, realmente estava bem longe da pessoa ter esse tipo de atitude. Mas essa família, assim, não adianta, eles procuram sempre resolver dessa maneira. Tanto é que há 2 anos atrás fizeram isso, agora novamente. Então, enquanto eles estiverem na rua... É assim que eles agem. Enquanto eles estiverem na rua e arrumarem problema com alguém arrumar problema com eles, essa pessoa corre risco de vida, entendeu? Sim. Porque é o seguinte, os motivos mais banais, mais fúteis,
eles matam e tentam matar. Então, não são indivíduos que podem conviver na sociedade. Perfeito. Nós tivemos também uma informação, e há pouco, antes de entrar no ar, eu conversei com o senhor, de que um outro ladrão contumaz aqui em Tupã, que tem as iniciais LMR, teria sido preso nessa semana, mas a informação que eu tenho, que o senhor nos passou, é de que efetivamente a polícia pegou essa pessoa para ser ouvida, mas foi dispensada, não houve mais outra prisão, foi essas duas somente, né? A brigada trouxe ele até a delegacia, porque a princípio a gente tinha que ouvir ele de alguns fatos aí e também outras diligências que a gente precisava. Mas como ele não estava com nenhum produto criminoso e nem tinha havido, a princípio, uma situação de flagrância contra ele, ele foi ouvido e foi liberado. Perfeito. Sempre que a gente conversa com o senhor, tem uma linha de conduta que tem mantido desde que veio até aqui, que antes de condenação o senhor não divulga o nome, somente as iniciais. E sempre que a gente está conversando, os ouvintes perguntam, nos questionam aqui, por que não colocar o nome por inteiro da pessoa? Há uma linha de comportamento que o senhor adotou na Polícia Civil aqui em Tupancetá que divulga oficialmente somente as iniciais, né, delegado Adriano? Exatamente, porque assim, é uma determinação do chefe de polícia. Até, inclusive, quando eu mantinha a página da polícia no Facebook, isso também era muito questionado, quando eu fazia as postagens, né, dos presos de costas. Então, isso é uma determinação do chefe de polícia de não divulgação do nome. E as pessoas têm que entender que certos casos, assim, tem certos casos que sai a preventiva e o indivíduo é perigoso, a gente divulga porque ele está foragido e a gente precisa realmente que a população nos ajude. Então, já tivemos 2 casos assim, de homicídios que aconteceram na cidade, que eu representei pela preventiva, saiu, e como a gente não sabia do paradeiro do indivíduo, a gente divulgou o nome, divulgamos a foto, mas nesses casos assim, específicos, existe essa possibilidade de a gente divulgar. Mas assim, nesse tipo de caso em que não estava foragido, que foi preso e que, assim, quando a gente quer prender e a gente precisa da ajuda da população, a gente tem que divulgar nome, tem que divulgar foto. Mas quando a gente já efetuou a prisão, infelizmente a gente não pode, e até a população tem que entender de que tem todo um processo judicial ainda para andar e a gente não sabe o que vai acontecer no final. Então, Daqui a pouquinho, no final desse processo judicial, ele é absolvido em si, não porque não cometeu o crime, mas por outros motivos, em que pesa a gente sempre trabalhar para juntar o máximo de provas possíveis. Mas provavelmente esse indivíduo, e hoje em dia os indivíduos que estão aí no meio do crime, eles têm um conhecimento de lei e de tudo mais que envolve a legislação, de que podem, e se quiserem, vão entrar com uma ação judicial, entendeu? Por danos morais e tudo mais. Claro. Entendeu? Aliás, então, é uma questão que a legislação estabelece. Eu sou contrário, acho que deveria ter o nome, mas a legislação estabelece isso e não pode se colocar. Se a gente quer mudar isso, tem que conversar com nossos legisladores. A legislação sendo alterada, mudando, permitindo, em alguns casos, ou, por exemplo, que uma autoridade, digamos, o delegado de polícia, com a autoridade que ele tem, que a sociedade transmite a ele, talvez a lei possa, num futuro, permitir que o delegado possa fazer isso, se ele julgar conveniente ou não. Hoje não pode. É uma questão que nós temos que aprimorar, quem sabe, a nossa lei ou revisá-la, né? Na Constituição diz que ninguém será considerado culpado até em trânsito julgado. Então, é o princípio da presunção de inocência. Então, esse princípio é norteador até de todos os processos judiciais, inclusive até essa questão que está no STF, de julgamento de habeas corpus. O grande debate é esse, né? Envolve praticamente esse princípio, né, de questão de... E a gente está falando de questão de início de cumprimento de pena, né, de uma condenação depois de segunda instância. Sem dúvida. Então, imagina só, a gente ainda está na fase ainda pré-processual, que é a fase do inquérito policial. Então, é uma fase muito inicial, entendeu, para isso. Infelizmente, assim, eu por mim, assim, a minha visão que deveria ser mostrado, entendeu? Até para a população saber, não para tentar se vingar, para ter conhecimento, né? Exatamente, para saber que indivíduo que é, como que ele é, porque futuramente esse indivíduo vai estar na rua, isso é inegável. Entendeu? Hoje ele está preso, está no 13 de julho, em alguns meses, em um ano e meio, provavelmente ele vai estar na rua novamente. E aí, ou ele vai
esse período preso vai gerar um norte positivo para esse indivíduo e ele vai sair dessa vida, ou ele vai voltar e vai continuar cometendo os crimes que comete. E, geralmente em Tupã, todos os presos que cometem furto, que são dessa área criminosa, eles voltam e continuam cometendo o mesmo tipo de delito. Isso não muda. Alguns até pioram, entendeu? Progridem de furto para roubo. Certo. Mas isso é mais complicado. Então é o seguinte, então a população tendo conhecimento de que aquele indivíduo tem esse hábito, e se realmente ele volta para a sociedade e continua cometendo esse tipo de delito, e a pessoa sabendo, né? Mas enfim, infelizmente a gente tem essa determinação da chefia de polícia de não divulgar nome nem foto do preso, em virtude de presunção de inocência, em virtude que a gente está numa fase pré-processual ainda. Então são todas as questões que a população tem que entender, até porque geralmente depois, quando vai arrebentar ou em cima do delegado, ou em cima do policial, enfim. O próprio Estado, né? O próprio Estado pode ser onerado também, condenado, né? Não, provavelmente ele vai. Só para citar um exemplo, há alguns anos atrás, nós efetuamos uma prisão de 2 indivíduos que estavam trazendo droga de Júlio de Castilhos. As investigações apontavam que o motorista e o carona foram em julho trazer droga para Tupã. Foi feita a abordagem dos dois na estrada ali que liga Júlio a Tupã, a estrada de chão. E as características dos indivíduos batiam, o veículo batia, e foi encontrada droga também. Então eu acho que era 20 gramas de cocaína, uma cocaína até, podemos dizer, escama de peixe, aquela cocaína com um grau de pureza bem elevado. E os 2 foram presos, e agora, recentemente, um deles foi absolvido no Tribunal de Justiça. E eu fiquei sabendo que o indivíduo estava pensando em nos processar, porque a gente, na época, divulgou a foto dele de costas e as iniciais. Já pensou? Entendeu? Quer dizer, então imagina só se a gente divulga o nome e a imagem do cara. O nome e a foto. Assim. Então, assim, isso mostra para a população que se eles puderem, de alguma maneira, processar o Estado para tirar algum dinheiro, e provavelmente se processar o Estado, e se o Estado for condenado, o Estado vai se voltar contra aquele funcionário público que cometeu aquele ato. Entendeu? Então, infelizmente, é essa sociedade que nós estamos. É a sociedade que a gente tem que se proteger e procurar fazer nosso trabalho, efetuar as prisões, e sempre garantindo esses direitos dos presos. Claro. Bom, um momento para a gente discutir sobre isso é agora. Esse ano vai ser um ano de campanha. Os deputados que pretendem, ou as pessoas que pretendam ser deputados federal, principalmente, estarão visitando as comunidades. É a hora da sociedade conversar com eles. Olha, nós entendemos que isso está distorcido, que precisamos que essa questão seja modificada. Quem faz a legislação são os deputados, que depois, claro, tem todo um processo. Se é constitucional, tem que mudar a Constituição. É muito complicado, mas a sociedade pode, deve demonstrar a sua concordância ou discordância de um certo fato para aquelas pessoas que nos representam junto à Câmara Federal, que podem, se houver um desejo da sociedade, mudar ou atualizar ou adaptar a legislação para aquilo que a sociedade exige. Mas isso é um processo lento, demorado, que vai longe, né? Mas que tem que ter o início, se não tiver um start, nunca vai acontecer. Delegado Adriano, quero agradecer a sua gentileza de nos atender aí ao telefone, parabenizar ao senhor, extensivo à sua equipe, pelo trabalho realizado nessa semana também, né? Essas 2 prisões importantes e a ação que estão fazendo, apesar de todas essas dificuldades que a gente relatou, que o senhor relatou também, a Polícia de Tupã está agindo, né? E claro que reforçar ou sublinhar essas colocações que o senhor fez, no sentido de que cabe também à sociedade ser mais participativa e passar mais informações aos órgãos de segurança, especialmente a Polícia Civil, que é encarregada da investigação, para que nós possamos ter um melhor trabalho, um trabalho mais ágil, mais rápido do que já estamos tendo. Mas eu quero deixar o nosso microfone à sua disposição para algo mais que o senhor queira colocar em nome da Delegacia de Tupã-Sertã. Por favor, fique à vontade, doutor Adriano. Obrigado pelo espaço, Miguel. Estamos sempre à disposição aí para informar a população e mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido pela delegacia.
Parabenizar também os policiais também, que essa semana trabalhando bastante. Como sempre trabalho, mas essa semana a gente teve dois êxitos aí importantes para a população. Tiramos de circulação um indivíduo de altíssima periculosidade e um indivíduo que estava perturbando a tranquilidade das pessoas. Não que existam outros, né, mas a gente vai fazer o nosso trabalho aí, que praticamente às vezes é um trabalho de formiguinha. E agradecer novamente pelo espaço, Miguel, dizer que a gente está sempre à disposição aí de vocês. Aliás, nós não citamos, o senhor quer citar o nome dos policiais que atuaram nos dois casos? Olha, geralmente, em que pese a população conhecer os policiais, eu tenho um pensamento em relação a esse tipo de divulgação, porque a gente nunca sabe, a gente sempre procura trabalhar de uma maneira discreta, Miguel. Então, eu tenho receio de passar o nome dos policiais, porque às vezes a pessoa não sabe, não conhece, e sabendo o nome do policial, em virtude de ele às vezes estar no dia a dia aí das investigações, a gente nunca sabe a que propósito pode ser usado esse tipo de informação, né, Miguel? Sim. Então eu procuro às vezes ter um certo cuidado nisso, porque sempre sou eu que sou colocado, então as pessoas sabem o meu nome e tudo mais, e praticamente essa é a minha função mesmo, de passar esse tipo de informação, e a questão de passar o nome dos policiais, assim, acho um assunto meio sensível, em relação à investigação, em relação à descrição de quem está investigando, quem está ali no dia a dia. Então, vamos dizer o seguinte, que de alguma maneira todos os policiais da delegacia sempre estão trabalhando para prisão ou de remessa de procedimento, e eu acho que é isso que é válido, realmente são os policiais da delegacia e não um ou outro indivíduo ou outro policial que efetuou a prisão. Então, tem esse pensamento assim de não divulgação dos nomes, não é nem não é em relação de reconhecimento, mas é em virtude de proteção dos policiais, em virtude de que às vezes não haja essa exposição de nome que pode futuramente de alguma maneira prejudicar alguma investigação ou até mesmo algum indivíduo criminoso sabendo do nome que possa, enfim, ter algum tipo de conduta contra esse policial. E eu vou até citar um exemplo, Miguel. Ano passado, quando a gente estava investigando essa rede de tráfico de drogas que culminou na operação, na mega operação que teve Tupã, a firma, durante a investigação eu sofri ameaças por parte do chefe do tráfico, entendeu? Praticamente eu e um outro policial. Então é por causa dessa situação que eu procuro assim evitar e dispor o nome dos policiais e sempre falar de uma maneira genérica, porque realmente é a Polícia Civil, o que importa é a Polícia Civil trabalhando. Sem dúvida. Delegado, novamente muito obrigado, um bom trabalho para o senhor. Esperamos um feriado tranquilo aí de Páscoa, mas eu sei que a polícia está de sobreaviso e qualquer coisa que nós formos úteis estamos ao dispor dos senhores aqui também.